Movimento open source. Muito antes de se tornar um padrão na indústria, ele começou com um conflito direto entre quem queria liberdade para programar e quem queria controlar o código. Essa história não começa com startups nem com big techs, mas ela começa em universidades, laboratórios de pesquisa e numa época em que o software nem era visto como um produto. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje a gente vai te contar a história completa do open source, como ele surgiu, por que foi tratado como uma ameaça por décadas e como acabou dominando praticamente toda a infraestrutura do mundo moderno. Roda a vinheta. Para entender o open source, a gente precisa voltar bem no começo lá da computação. Lá nos anos 50 e 60, software não era algo que se vendia. Os computadores, eles ocupavam salas inteiras, né? Eles eram gigantescos, eles custavam milhões e eram usados por universidades e governos. O valor estava na máquina em si, não no código. O software só vinha junto. E mais do que isso, ele era compartilhado. Os pesquisadores trocavam programas como quem troca ideias, ajustavam o código uns dos outros, corrigiam erros e melhoravam soluções. Não existiam licenças restritivas, não existia como propriedade intelectual aplicada ao software da forma como a gente conhece hoje. Programar era de fato um esforço coletivo. Isso fez a computação avançar muito mais rápido do que qualquer empresa conseguiria sozinha. Mas esse cenário começa a mudar ali no final dos anos 70. Com a chegada dos computadores pessoais, o software deixa de ser apenas um detalhe técnico e passa a ter um valor comercial. As empresas percebem que o código por si só pode ser vendido, licenciado e protegido. É nesse contexto que surge o modelo de código fechado. O usuário recebe o programa, mas não pode ver como ele funciona, nem modificar, muito menos compartilhar. O momento simbólico dessa virada acontece em 1976, quando o jovem Bill Gates escreve a famosa Carta Aberta aos Robistas, criticando a troca gratuita de software e defendendo que programadores deveriam ser pagos pelo que criam. Você concorda? A partir dali, esconder o código se torna uma prática comum e o espírito colaborativo da computação começa a simplesmente desaparecer. Porém, nem todo mundo aceitou isso em silêncio. No início dos anos 80, um programador chamado Richard Stallman trabalhava no laboratório de inteligência artificial do MIT. Era um ambiente profundamente colaborativo. As pessoas consertavam o código uma das outras, melhoravam as ferramentas em conjunto e aprendiam assim compartilhando. Isso antes do código ser fechado, porque tudo mudou, virando completamente de cabeça para baixo. Até que o laboratório recebe uma nova impressora da Xerox. E ela vinha com um detalhe importante: o driver já era fechado, sem código-fonte. Antes, quando a impressora travava, os próprios pesquisadores ajustavam o software para avisar os usuários ou evitar novos erros. Mas agora isso não era mais possível. Stallman até tentou conseguir o código, mas a Xerox se negou totalmente. Esse episódio foi decisivo não por causa da impressora em si, mas pelo que ela simbolizou e impulsionou esse movimento. Para Stallman, impedir alguém de estudar e modificar um programa era uma forma de controle. Ali nasce a ideia então de que o software não é só tecnologia, mas também poder. É quando em 1983 Stallman anuncia o projeto GNU. GNU significa GNU's Not Unix. A proposta era criar um sistema operacional completamente livre, compatível com Unix, onde qualquer pessoa pudesse usar, estudar, modificar e redistribuir esse código. Não era um projeto comercial, mas um posicionamento ético perante aquilo que estava acontecendo. Pouco tempo depois, ele cria a Free Software Foundation, que passa a sustentar o desenvolvimento do GNU e defender juridicamente o software livre. É nesse período que surgem ferramentas fundamentais para qualquer dev até hoje: compiladores, shells, editores, utilitários básicos. E mesmo sem um sistema completo, o GNU já sustentava grande parte do ecossistema moderno. Mas ainda faltava uma peça central. Antes de continuar, tem um detalhe crucial nessa história. Stallman percebeu que não bastava liberar o código, era preciso impedir que alguém pegasse esse código e fechasse, vendendo ele como proprietário. É assim que nasce o GPL, a licença que introduz o conceito de copyleft. Você pode usar, modificar e distribuir o software, mas qualquer derivação também precisa permanecer livre. Essa foi a ideia que mudou totalmente o desfecho dessa história aqui, porque até hoje grandes empresas tratam o GPL com extremo cuidado. Mas aqui ainda havia um problema técnico bem importante. Apesar de todo o avanço do GNU, o projeto não tinha um kernel funcional. O kernel planejado, o Hurd, avançava lentamente, até que em 91, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds cria um kernel como hobby e publica o código na internet. Esse kernel passa a ser chamado de Linux, e quando Linux é combinado com as ferramentas do GNU, surge finalmente um sistema operacional completo, livre e funcional. Tecnicamente, o nome correto é GNU Linux, mas na prática o mundo começou a chamar tudo de Linux. E é aqui que essa história ganha uma escala global.
Mas antes de seguir novamente, deixa eu te fazer uma pausa bem rápida aqui. Se você trabalha com tecnologia hoje, usa open source todos os dias e quer disputar vagas internacionais, entender essa história não é só curiosidade, mas também pode te ajudar a aplicar a estratégia. Se você quer entender como aplicar isso na sua carreira, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela e agende agora uma consultoria gratuita com o nosso time. Mas vamos voltar aqui à história. Nos anos 90, o software livre começa a crescer, mas enfrenta uma resistência no mercado. O discurso ético de Stallman era visto por muitas empresas como radical demais. Em 98, após a Netscape liberar o código do seu navegador, surge então o termo open source, proposto por Eric Raymond e outros líderes da comunidade. A ideia era focar nos benefícios técnicos e econômicos do modelo, deixando a filosofia em segundo plano. Open source e software livre compartilhavam práticas até parecidas, mas partem de visões diferentes. E o efeito disso, na prática, foi imediato. Nos anos 2000, o open source deixa de ser visto como quase que um marginal. A IBM investe bilhões em Linux, a Apache Foundation domina servidores da web e bancos de dados open source se tornam um padrão. As linguagens abertas se espalham então pelo mundo. E essa história nos prova que é possível construir negócios gigantes colaborando com código aberto. Hoje, empresas como Google, Microsoft, Meta, a Amazon estão entre os maiores colaboradores dos projetos open source do planeta. Parece até por ironia, né? O movimento que nasceu como resistência se tornou a base da economia digital. Só que hoje, mais de 90% da internet roda em software open source. Cloud, AI, containers, sistemas financeiros, celulares, infraestrutura crítica. Tudo passa por código aberto em algum nível. E a maioria dos devs usa open source diariamente, talvez sem sequer perceber. O open source não é só um modelo técnico, mas uma forma única de pensar tecnologia, colaboração e o impacto do código no mundo. E você, concorda com o código aberto ou acredita que ele precisa ser privado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e se esse vídeo te ajudou a enxergar a programação com mais profundidade, deixa o like, compartilha com outro amigo dev e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente não só te conta as histórias, mas a gente te ensina como elas moldam a sua carreira. Não deixe de seguir também a gente nas redes sociais, que estão aqui no link da descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo.